Relato sobrenatural recebido por e-mail, narrado por Antônio, impressiona pelas riquezas de detalhe. Nunca acreditei nestas questões sobrenaturais. Sempre fui cético, até que um belo dia, do nada, alguns fenômenos sobrenaturais começaram a ocorrer comigo. Comecei a ouvir sussurros, ver vultos e sentir presenças como se alguém estivesse me seguindo ou me observando. Comecei a achar que tudo aquilo era por conta do esgotamento físico e mental, pois trabalho muito e quase não tenho tempo para me divertir. Então decidi consultar um psicólogo. Após algumas conversas com o psicólogo, ele me indicou alguns cuidados em minha rotina, como evitar trabalhar em excesso e ter uma dieta saudável, pois consumia muitos fast foods e alimentos industrializados. Ele também me receitou alguns medicamentos para aliviar o estresse. Após algumas semanas seguindo as recomendações médicas e tomando os remédios, as sensações de estar sendo seguido ou observado parou, mas as visões não. Elas apenas continuaram com menos frequência. Mas já era uma grande evolução, pois 70% dos meus problemas já tinham sido resolvidos. Então, seria uma questão de tempo para resolver por completo. Passaram-se 2 meses e minhas visões sinistras, ao invés de interromper, intensificaram. Mas, do que antes, meus calafrios, arrepios e sensações de estar sendo seguido também piorou. Já não estava tendo uma boa qualidade de vida em casa, nem no trabalho. Um belo dia de segunda-feira, levantei-me para ir ao trabalho. Olhei no relógio e percebi que estava parado, provavelmente por conta da bateria ter acabado. Como comprei o relógio de segunda mão, nem sabia o quão bom estava a sua autonomia. Então fui direto ao relojoeiro, próximo de onde moro. Troquei a bateria, mas mesmo assim não funcionou. O técnico pediu que deixasse o relógio para que ele pudesse olhar com calma e fazer um diagnóstico mais preciso. Me pediu 1 semana de prazo, pois não tinha a peça em estoque, e caso fosse necessário, pediria de fora do país. Saí da relojoaria e fui direto para o trabalho. Cumpri meu expediente e voltei para casa. 3 dias após ter deixado o relógio no concerto, percebi que não tive mais nenhuma visão de vultos, nem calafrios, arrepios ou sensações de estar sendo seguido. Achei estranho. Assim como começou os fenômenos, eles cessaram. Fiquei muito feliz e suspirei aliviado. Na data marcada para buscar o relógio, passei na relojoaria e o técnico disse que a peça solicitada estava com seu transporte em atraso e que na quarta-feira era certeza de estar pronto. O técnico começou a me perguntar se eu era religioso e se acreditava em fenômenos paranormais. Eu disse que não. Ele também disse que não. Porém, afirmou que no dia que deixei meu relógio, começou a acontecer alguns fenômenos estranhos na loja, como aparições de vultos e sensações de estar sendo observado. Então, logo percebi que acontecera o mesmo que aconteceu comigo. Eu não entrei em detalhes sobre o meu caso e perguntei: mas como o senhor sabe que é justamente o meu relógio e não é outro cliente? Ele disse que quando eu cheguei com o relógio, naquele dia ele estava trabalhando em outro relógio. E com a visão periférica ele observou que eram 2 pessoas entrando na loja, mas quando ele levantou a cabeça para atender, viu somente a mim. Até então ele não tinha levado isso a sério, até que começou a sentir as sensações e quando ele mexia no meu relógio, via vultos pela visão periférica. Ele verificou a central de câmeras e confirmou que de fato uma sombra estava em minha companhia. E quando eu saí sem o relógio, a sombra permaneceu ali na loja.
Ele me mostrou as imagens da câmera e fiquei assustado, pois de fato as câmeras haviam registrado a sombra. Então não era fruto de minha imaginação, era algo real. Eu abri o jogo e falei que estava vendo e sentindo as mesmas coisas que ele. Na hora, me veio as lembranças do dia em que comprei o relógio em uma loja de usados. E realmente, foi no mesmo dia que comprei o relógio, os fenômenos começaram a acontecer. Como o relojoeiro já havia pedido a peça, eu paguei pela peça e disse que levaria o relógio do jeito que estava, pois eu iria investigar esses fenômenos que ocorriam com quem tinha sua posse. Pois na minha visão, não é comum atribuir um objeto a nenhuma entidade sobrenatural. E o mais impressionante é que os fenômenos foram materializados. Peguei o relógio, envolvi em um papel e coloquei na sacola. Fui direto à loja de usados que comprei o relógio. Chegando na loja, desenrolei e disse à pessoa que atendia que havia comprado esse relógio lá e se ele sabia sobre a sua origem. Logo ele disse que muitos vão até a loja vender todo tipo de objeto usado e que eles não fazem cadastros dessas pessoas, portanto, seria muito difícil saber o histórico do relógio. Alguns minutos conversando com o atendente, vem um senhor e pergunta: "O que está vendo?" Eu expliquei que gostaria de saber sobre o relógio, pois ele havia parado de funcionar. O senhor então pegou o relógio na mão, olhou e disse que apesar de não lembrar de todos os que entram para vender, pois são muitos, ele lembrou da fisionomia deste que ele havia comprado, pois neste dia, em sua companhia, tinha uma pessoa muito esquisita com uma jaqueta de moletom preto com capuz, e que quase não deu para ver seu rosto. E isso ficou marcado em sua mente. Então eu agradeci, saí com o relógio. Eu precisava encontrar respostas para este fenômeno. Senti como se este caso tivesse caído na minha mão para eu resolver. Não vou passar este problema para outro, nem jogar o relógio fora, pois outras pessoas podem achar e continuar passando pelo mesmo que eu passei. Pensei em destruí-lo, mas logo veio à cabeça: se tem algo preso ao relógio, fazer isto seria como se eu tivesse quebrado o elo de algo mal resolvido. Deixei o relógio guardado em um quartinho de tralhas que fica no terreno da minha casa até decidir o que iria fazer com ele. Sempre à noite olhava para o quartinho pela janela do meu quarto e de vez em quando via a sombra de uma pessoa entrando e saindo através da porta fechada. Pesquisei na internet sobre casos onde proprietários de determinados bens materiais morrem e sua alma permanecem presos ao objeto. E a única forma de liberar sua alma é enterrar junto da pessoa morta. Se passaram 2 semanas e nada de resolver o caso. Certo dia, uma amiga me convidou para doar sangue, pois um primo de sua colega de sala estava internado em coma, se recuperando. Ele tinha sido alvejado em um assalto e precisava de sangue. Então, acompanhei ela e sua amiga até o hospital e durante o percurso, a prima do rapaz hospitalizado explicou que além de levarem seu celular e carteira, levaram também um relógio que ele havia ganhado de sua falecida mãe e ele tinha um apego enorme neste relógio. Ela pegou o celular e mostrou uma foto do rapaz usando o relógio que ele exibia com orgulho. Na hora fiquei chocado. Perdi a voz, gaguejei, tentei falar e minha amiga perguntou o que foi. Eu, com a voz trêmula, disse: "Comprei um relógio idêntico a este em uma loja que vende artigos usados." E que depois disso comecei a ver sombras, sentir presenças, contei todos os detalhes sobre a relojoaria e que o vendedor da loja de usados viu junto da pessoa que vendeu o relógio um rapaz trajando uma jaqueta de moletom preta com capuz. A moça que nos acompanhava começou a chorar e disse que no dia do assalto ele estava usando de fato uma jaqueta de moletom preta com capuz, mas ela não tinha sido levada pelos assaltantes. Disse que os médicos não estavam entendendo como o primo dela tinha tanta atividade cerebral,
como se estivesse dormindo, mas não acordava. Naquele momento, resolvi voltar para casa, pegar o relógio no quartinho e levar ao hospital onde o rapaz estava internado, pois só poderia ser este o motivo do rapaz não ter acordado. Sua alma poderia estar vagando em busca do bem que ele tanto estimava. Fomos todos juntos, eu, minha amiga e a prima do rapaz que estava em coma. Chegando no quarto, ela pegou o relógio e colocou no pulso de seu primo. Naquele momento desceu uma lágrima de seu rosto e em alguns segundos ele abriu os olhos e com a voz embargada disse: "Sonhei que tinha perdido o relógio que minha mãe tinha me dado e segui por onde ele passou, até ver ele sendo colocado em meu próprio pulso." Deixe nos comentários sua opinião sobre este relato. Fatos Revelados fica por aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo.